Bom, existem muitas correntes espirituais, religiosas, que definem que a gente, depois da morte, volta lá para a fonte suprema, para Deus. Olá! Estamos aqui para mais uma nova série que começa hoje. É o Ignição da Alma. E hoje vamos falar sobre o nosso corpo. Bem, para você que está aí pensando que você é o corpo, eu quero te dar uma notícia boa, eu acho, né? Nós não somos o corpo. O corpo é apenas um veículo de manifestação que nós usamos durante toda a vida para realizar a nossa missão, certo? Esse corpo vem totalmente programado para um determinado perfil. Isso acontece para que possamos nos manifestar durante essa vida toda e realizar nossa missão. Todo mundo tem uma missão, certo? Uns estão mais despertos dela e outros estão mais adormecidos. Mas todos nós temos uma missão. E este corpo, ele tem um perfil, um funcionamento, uma configuração que ele é programado para atuar durante a vida. Como é que funciona esse corpo? A parte física, que é o corpo em si, o ego e a personalidade. O ego vai definir muitas coisas que estão inconscientes na nossa vida, inclusive os movimentos automáticos do corpo. E a personalidade que vai gravar tudo aquilo que for aprendido, tudo que for vivido, ela vai gravar. E quanto mais nós repetimos as coisas e vamos tomando uma consciência mais forte em relação àquilo, isso vai sendo gravado na personalidade para, no final, ele é programado para o corpo causal, onde fica registrado por mais tempo. Quando nós desencarnamos, que nós morremos, é apagado toda essa informação que foi vivida e fica apenas aquela que conseguiu subir para o corpo causal. Fizeram um upload. E lá no corpo causal você pode recuperar essas informações mais à frente. Mas apenas aquelas que foram consumadas. Então você viveu e compreendeu a verdade daquilo. Isso é uma coisa consumada. Bom, a nossa estrutura corpórea ela é definida por uma porção de frentes filosóficas que definiram os corpos. A gente pensa que só tem o corpo físico, esse aqui. Mas, na verdade, nós temos também os corpos espirituais. Nós temos o segundo corpo, que é o duplo etérito, temos o terceiro corpo, que é o corpo astral, o quarto, que é o mental concreto, o quinto, que é o mental abstrato, o búdico e o átmico. Cada um desses corpos está numa dimensão acima, quer dizer, ele vibra numa frequência mais alta que o outro. E quando nós morremos, é apagado tudo que ficou guardado, tanto no duplo etéreo quanto no corpo astral, que é a nossa personalidade e o nosso ego. E durante a vida, a gente vai criando uma configuração espiritual. Quer dizer, nós vamos vivendo as experiências da vida e, a partir dessas experiências, nós vamos assimilando algumas que são verdadeiras, certo? Aquelas que nós não compreendemos direito, não são verdadeiras, né? Aquelas são repetidas. A gente repete, passa de forma diferente, mas repete. A partir daí, nós temos 3 caminhos para retornar à fonte suprema. Eu vou representar esses 3 caminhos para a reintegração com a fonte através do caduceu, que é uma espada com a ponta para baixo, enrolada por 2 serpentes. O rabo da serpente fica embaixo também, para baixo. E a cabeça da serpente praticamente atinge o punho da espada. Não atinge totalmente. E acima do punho tem um desenho com 2 asas presas no punho. Isso quer dizer, traduzindo na minha forma de interpretar, aqui embaixo, na ponta da espada e dos rabos das 2 serpentes, é um ponto que nós estamos na 3ª dimensão. E nós vamos viver e experienciar
para pegar um dos 3 caminhos. As 2 serpentes representam os caminhos do sofrimento e da obediência e devoção. E a linha da espada, quer dizer, a lâmina que está no meio, representa o caminho do meio, tá? Que é o caminho neutro, porque os outros 2 são caminhos da dualidade. E como a serpente está mostrando, eles não chegam a tocar no punho. O punho são as 2 asas que representam o nível angelical, que é o nível que nós estamos saindo daqui hominal e indo para o angelical, que está acima. E depois, na ponta lá de cima da espada, a ponta do cabo, tem um sol brilhante, que é a fonte, certo? Que é o ponto, é o nível divinal. E a gente vai fazer toda essa trajetória. Só que a maioria das pessoas está olhando para fora. Então ela não percebe que tem o caminho do meio, que é para dentro. E é isso que nós vamos tratar aqui no Ignição da Alma, onde eu vou mostrar para vocês que esse caminho existe e você pode configurar o teu espírito, a teus corpos espirituais, para receber essas informações e assim, quando você desencarnar, você vai poder fazer o caminho de volta à fonte suprema. Mas você tem que se configurar. E não é fácil, evidente. Essa configuração determina que a gente tem que ter uma persistência, foco, né, e disciplina no trabalho de treinamento. Bom, nos outros 2 caminhos, que são da dualidade, no rabo da serpente, como está dizendo, é a dualidade. A gente vai para chegar lá em cima e passar para o lado angelical, a gente vai ter que dar um salto quântico indo por esses caminhos. E esses caminhos são muito maiores, mais demorados, e o do sofrimento, o nome já está dizendo, passa por muito sofrimento. E o da obediência e devoção também passa por muito aprisionamento. Então vamos pensar agora no caminho do meio, que foi Siddhartha Gautama que definiu isso, e está intrínseco nos 21 budismos que apareceram depois que ele desencarnou. Desses 21 tipos de budismo, nenhum fala exatamente o caminho do meio. Agora, o caminho do meio, ele é aqui, começa aqui pelo coração, pelo timo. É o caminho para a sua essência. E eu vou falar, durante o Ignição da Alma, o que é o Ignição da Alma e para que serve. Bom, falando um pouco mais sobre o sistema corpóreo, quer dizer, corpo, ego e personalidade, você tem que utilizar esse aparelho, é o seu aparelho de manifestação. Você não vai poder se manifestar de outro jeito, a não ser através desse aparelho que é o corpo. Só que ele vem com uma porção de configurações que vão atrapalhar as suas realizações, vão criar dificuldade para você. Isso já é colocado propositalmente para que você não consiga realmente realizar a missão e despertar, subindo direto para a fonte suprema. Bom, existem muitas correntes espirituais, religiosas, que definem que a gente, depois da morte, volta lá para a fonte suprema, para Deus, né? E, na verdade, essa é a intenção, certo? Só que existem outras opções que eles desconhecem e simplesmente ignoram. Né? Então, a gente, sabendo disso, tem que se preparar durante a vida para poder realizar esse caminho espiritual e se reintegrar com a fonte, certo? Você vai lá em cima se tornar um Elohim e ativando os seus 12 filamentos de DNA. Bom, durante a vida, você tem que se manifestar com o corpo. Então você vai ter que estar preocupado e prestando atenção nos diversos perfis comportamentais que o ego com a personalidade criam para você. Isso são os nossos sabotadores, certo? E existe, eu vou falar sobre isso num vídeo só falando sobre esses sabotadores e as formas que você tem para enfrentar isso. E essa dificuldade, ela vem durante toda a nossa missão. E à medida que você não cumpre a missão, vai ficando mais enrolado e mais preso nos laços que são colocados para a gente durante a vida, durante a nossa manifestação. E assim, no momento que você chegar no fim da vida, se você não tiver cumprido a missão, você vai sentir necessidade de voltar para cumprir. E aí, todos aqueles agentes que trabalham para a Matrix, todos aqueles arcontes,
demiurgos, eles vão se manifestar junto de você para tentar te convencer que você tem que voltar. E assim você vai esquecer tudo que você aprendeu, que não ficou no corpo causal. E poucas pessoas são aquelas que acessam o corpo causal e aprendem alguma coisa que já estava lá gravado. Bom, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a ignição da alma e vou falar também sobre os sabotadores, para que você possa conhecer quem são esses sabotadores. Ok? Aqueles que curtiram, botam sua curtida, façam seu comentário, façam perguntas, eu gosto de respondê-las. E quem não se inscreveu no canal, marca a inscrição e marca o sininho para receber o aviso de toda vez que eu posto um vídeo novo. Ok? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.